Olá, eu sou Romina Lindemann e apresento o Papo de Bruxa, um espaço de troca de experiências e de vivências. Cada entrevista é uma cerimônia, um lugar profundo que movimenta sombra e luz e com muito amor compartilhado com vocês. Aqui podemos empatizar com nossas diferenças e aprender com o caminho de cada bruxa. Então vamos lá, né, Julieta? Vamos dar aula para esse povo sobre feminismo comunitário. Hermana, no sé si dar aula más que compartilhar, ¿no? Más que compartilhar ese caminar do feminismo comunitario. O feminismo comunitario nace en Bolivia. Nace en Bolivia en un proceso de cambio. Mas venimos de un caminar en América Latina, que você me falou de Jules Falquet, ¿no? Que é uma feminista da Francia que esteve en Centroamérica compartilhando, también ella conhece, ¿no? Ese caminar de un feminismo que en principio el no lá en Bolivia, que fue un feminismo que surgió con mujeres creando el grupo anterior, que se posicionó frente a una izquierda bastante cuadrada, ¿no? Respecto a las formas de analizar, a las formas de comunicar su mensaje, su proposta política, ¿no? Entonces, feminismo comunitario feminismo de mujeres creando se une luego a las lutas de lo que desde Bolivia, con un documento que se llamaba Dignidad y Autonomía, nos posicionamos desde la Bolivia un posicionamiento ante el Estado, ante los gobiernos neoliberales, ante las iglesias, ante las ONGs feministas también neoliberales, utilizadas por el neoliberalismo, ante los partidos políticos, ¿no? Y ante todas esas vanguardias políticas que buscaban manipular a las mujeres. Entonces, surge ahí un feminismo autónomo, mas o feminismo autónomo fica reducido, digamos así, a un posicionamiento en América Latina frente a un feminismo institucionalizado desde nuestro punto de vista también institucionalizador. Mas ese grande grupo, más pequeño frente al feminismo institucionalizador e institucionalizado, ese grande grupo de feminismo autónomo después pasa por un momento en el cual también esos deseos institucionalizadores también pretenden manipular también ese espacio. Entonces, como mujeres creando, ya nos también tuvimos un rompimiento el año 2000 con el grupo de origen y nos fundamos la comunidad Mujeres Creando Comunidad, porque para nosotros era muy importante posicionarnos o feminismo en un feminismo al servicio y útil a las luchas de nuestro pueblo. El otro grupo que ficó todavía en Bolivia, más bien un feminismo de mujeres creando performancístico y artístico y para el trabajo de visibilización de personal, ¿no? Entonces, nos, como comunidad, mujeres creando comunidad, iniciamos nuestro camino ya junto a nuestro pueblo el año 2000. Ahí es que el concepto de comunidad y la profundización en las alianzas con las organizaciones sociales, que no fue fácil, porque las organizaciones sociales son machistas, son lesbofóbicas y ese caminar no fue fácil, pero bueno, caminamos junto a nuestro pueblo eh, con las propuestas, con las ideas y fue en el camino a la construcción de la nueva constitución de la Bolivia que nació el concepto de feminismo comunitario frente a la necesidad de posicionar el proceso de cambio de la Bolivia en un mundo globalizado y que precisaba de descolonización. Nuestros hermanos hombres indígenas ya habían
falado de la descolonización como una proposta política do povo boliviano, mas precisaba el proceso de cambio de Bolivia concretar qué significaba la descolonización del punto de vista de los corpos, del sentimiento, de la memoria histórica das mulheres indígenas lá en la Bolivia. Entonces, el feminismo comunitario surge a partir del año 2006, ya llamándose así, en la presencia, en la propuesta también de políticas de despatriarcalización, ubicando o patriarcado como un sistema de opresiones y falando de o machismo como formas de pensar y conductas contra las cuales también luchamos. Y eso, hermana, eso muy importante que o patriarcado para o feminismo comunitario el sistema de todas las opresiones que oprime a la humanidad, y entendemos por humanidad hombres, mujeres, personas intersexuales. Mas no solo oprime este sistema patriarcal a toda la humanidad, sino también a la madre y hermana naturaleza, y una opresión históricamente construida, aquí viene, sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, esa conceptualización del patriarcado sirve para ubicar o esclavismo, o colonialismo, o capitalismo, o neoliberalismo y o actual sistema de opresiones de dominio patriarcal como hizo un sistema de dominio mundial, planetario, del planeta Tierra, que he instaurado históricamente, mas tem como base de sustentación a opresión das mulheres. Então, para fazer a revolução, precisamos lutar contra a opresión a las mujeres en todo, en las familias, en las comunidades, en los sindicatos, en los partidos políticos, en los barrios, ¿no? Precisamos luchar con esas formas de pensar y comportamientos que son personales, que son individuales, mas que se puede cambiar. O machismo se puede cambiar y machistas son también las mujeres, mas do machismo das mulheres se benefician os homens, não se beneficiam as mulheres. Então, lutamos em os territórios, em as famílias, em os casais, lutamos contra o machismo para ter a força de articular as organizações sociales, os povos, as lutas territoriales y lutar contra o sistema patriarcal que es esclavista, que es colonialista, que es capitalista, que es neoliberal. Entonces, esa comprensión del sistema contra el cual luchamos y esa comprensión de las complicidades que se tejen en las familias, en las relaciones hombres-mujeres, como amistad y como amor, como casal, como sexualidad, como afecto, esas complicidades con el machismo que nutren, el machismo nutre al patriarcado, o racismo nutre al patriarcado, o racismo nutre, el clasismo, la usura, la angurria capitalista nutre, que también la angustia capitalista está en nuestras comunidades, está en la clase operaria también. Eso nutre o sistema de dominio patriarcal. Eso puedo decir en principio, hermano. Muito bom, Julieta. Acho que eu vi uma coisa muito interessante no livro também, que fala sobre isso ter virado lei, né? E esse processo de você ter trabalhado junto do Evo Morales, que é o primeiro indígena presidente, acho que do mundo, né? Acho que não teve nenhum outro caso como ele. E se você Benito puder... Juárez. Oi? Benito Juárez en México, más a diferencia con Evo Morales es que Evo Morales es un indígena presidente, más que es un indígena que está apoyado por la Organización de los Pueblos Originarios, no es individual, no es una presencia individual de Evo Morales. Evo Morales sube a la presidencia con el voto, el apoyo y la organización de los pueblos. Entonces, es ese mandato de mandar obedeciendo
Evo Morales tinha esse mandato, que ele não podia governar sozinho, individual, senão tinha que governar com os povos, as organizações. Muito legal isso, né? E de vocês terem feito um trabalho interessante, né, de acolhimento e de diálogo, né, com os povos, porque o que a gente vê aqui no Brasil é que esse diálogo, né, entre povos e governo não existe, né? A Tami pode comentar, né, um pouco também sobre isso, sobre esse diálogo aqui no Brasil, né? 520 anos resistindo, o povo Guarani aqui de São Paulo, que teve contato desde o primeiro homem branco que chegou aqui, genocida, né, matando muito dos povos indígenas. A gente fala o outro lado da história, né? Uma vez conversando com uma pessoa, e essa pessoa me disse assim, como se tivesse que contar só o lado que ganhou, né? E essa é a única versão que existe, só tem a versão do lado que ganhou, só tem a versão colonizadora, a gente não aprende sobre as outras versões. E isso acho que é a maior fake news de todos os tempos, né? A nossa escola, é o que a gente aprende na escola, que a gente aprende errado, né? A gente aprende uma versão que não é a versão real, né? Então, se o Tami quiser comentar um pouquinho sobre essa luta guarani, né, que inclusive sofreu um incêndio criminoso esses últimos dias. No sábado passado estava tendo inclusive uma live pela Amazônia, e foi citado, né, esse crime aí que aconteceu, e a Tami estava contando que não teve apoio dos bombeiros, né, então eles sofrem um preconceito diretamente das instituições, né, então fazendo uma denúncia aqui, né, disso, que isso não pode acontecer, né? Todos nós somos iguais, todos temos o mesmo direito e precisamos do mesmo cuidado, né? Então, comenta um Sim, pouquinho, amor. sim, é muito lamentável, né, ouvir que o Brasil aí, né, é uma nação, sendo que, né, dentro dessa nação tem a nação, né, indígena, são mais de 305 povos, né, hoje, depois do extermínio, né, porque era muito mais, falante de 274 idiomas, né. Que para nós também é importante, hermana, entender, compreender por que nós decimos que não somos feministas, que nós somos feministas comunitarias, e não é por competir com as feministas, ¿no? Nós respetamos o feminismo porque nós habíamos aprendido aí, temos muitas falas, muita informação, muitos conceitos que havíamos compartilhado, caminhar com o feminismo. Mas que você estava falando de meu livro, não? Mi novo livro. Então, mi novo livro está, que é o que diz, não? Este novo livro aqui que perdão, para descolonizar o feminismo, não? Que está falando? Que coisa está falando? Está falando que temos que posicionarnos ante la colonización, porque la colonización ha estado un momento de reconfiguración das relaciones do poder mundiales, mundiales. No ha estado solo una relación Europa occidental y Abya o mal llamada América. No ha estado solo eso, es una reconfiguración do mundo. Sim. En las formas de pensar, en las formas de construir y desenvolver el propio capitalismo. Sin la invasión colonial en nuestros territorios y sin el usufructo de la exploración de nuestra mai y hermana naturaleza, mai terra de este territorio, continente, Abya, y sin la exploración del trabajo de nuestros ancestrales, de nuestros avós indígenas, hombres, mujeres, sin el conocimiento, las sabidurías y el conocimiento que hoy llaman científico. Nosotros también teníamos nuestros conocimientos que hoy podemos llamar científico, porque era feito de una conciencia también, no será racionalista, mas de conocimiento también con bajo control y bajo también el uso de ese
conhecimento. Então, esses conhecimentos, essa força de trabalho, essa sabedoria, a organização que também os invasores compreenderam para melhor dominar, todo isso foi esfrutado para os benefícios da construção do capitalismo na Europa. Então, isso é importante, não é só que a Inglaterra são muito trabalhadores, os franceses são muito trabalhadores, os espanhóis, os alemães são muito trabalhadores, por isso tem Estado benefactor, por isso tem riqueza. Não. Noruega, Dinamarca, todos esos países chamados Países Bajos, todos esos, Suecia, todos esos países, Finlandia, todos esos países acumularon a riqueza vía os piratas y vía, no sé, corsarios, piratas, no sé cómo se llamará en portugués, mas piratas, mas que robaban os barcos portugueses y os barcos españoles, ¿ya? Mas também via as dívidas que tinha Espanha com esses países, com os reinos. Então, acumularam aí essa riqueza que está na Europa. Nós contribuímos ao bem-estar, mas agora continuamos contribuindo com a extração das matérias-primas que se chama, não? A madeira, os minérios, todos esses minerais, tudo isso, e a força de trabalho que nós trabalhamos muito e vale muito pouco no mundo. Não, os nossos operários, nossa classe operária, proletária, não é pagada da mesma maneira que o proletariado americano, que o proletariado europeu. Por quê? Porque nós não somos gentes, porque somos indígenas, porque somos negros, nosso trabalho não vale, não. 8 horas são 8 horas da vida de todo mundo. Não? Então, essas são coisas que devemos compreender, aquilo que nós, neste nosso livro, chamamos o entronque patriarcal, e é para descolonizar o feminismo. Não? Então, é isso que devemos compreender, porque nós não chamamos feministas, nós nos chamamos feministas comunitárias, porque nossos corpos não são, e a história não é a mesma que de la Europa. Não sei se Tamikwa já... Voltei. Boa, Tony. Peço desculpa aí, a internet deu uma coisa que caiu, mas aí eu estava falando um pouquinho, né, da existência dos povos indígenas aqui no território hoje chamado, apelidado de Brasil, né, depois da invasão, que são 305 povos, falantes de 274, né, línguas, e que os povos indígenas não existem, né, para muitos, né, e para a história do Brasil só existiu em 1500, e nós estamos aqui, estamos resistindo, estamos lutando, né, com a nossa força para proteger aí a nossa mãe, né, nossa mãe terra, irmã natureza, e nós, comunidades indígenas, não temos, nós povos indígenas não temos propriedade privada aqui, né, a terra não é nossa como propriedade, nós fazemos parte, né? Se a gente chama a irmã natureza, tanto cada árvore, cada animais que tem, que são nossos irmãos, nós fazemos parte, né? E a terra é a nossa mãe, né? E que hoje os povos indígenas, dessa forma, está sendo, né, vindo aí um ataque, né, nesse momento tão árduo, né? Sempre teve ataque aos povos indígenas, desde quando, né, o invasor, né, o opressor e o ganancioso entrou nesse território, né, com a ganância de explorar e de matar, né, amando do lucro e do capital. O atual presidente segue mais ainda, né, disseminando, né, propagando aí, né, o racismo contra os povos indígenas, né, incentivando a matança por meio do lucro, né, são muitas lideranças aí, né, que morreram, né, depois que ele entrou aí, principalmente o povo Guajajara, né, aí, né, que vem sendo assassinado por estar protegendo a sua mãe, né, e para nós é lamentável
além de tantos vírus, né, como esse atual presidente, outros vírus que estão no Congresso, mas esse vírus atual, né, que a gente está lutando aí para preservar e manter a nossa memória viva, a nossa maior faculdade, dizendo assim, que é os nossos mais velhos, que é a nossa memória viva, né, lutando contra esse vírus aí, né, e como a Romina falou aí, do incêndio que teve aqui na terra indígena Jaraguá, né, como falei, Jaraguá é Guarani, né, está aí na cidade de São Paulo, né, que na cidade de São Paulo aí são mais de 12 aldeias, né, a terra indígena Jaraguá, que fica na zona oeste, são 6 aldeias, e a que pegou fogo foi na Tecoá e Itacupé, aí no pé do pico, né, tanta opressão, a gente caiu o fogo, né, dentro da nossa comunidade, dentro do nosso território, e atingindo aí principalmente, né, o cemitério sagrado do povo Guarani, né, a gente já não tem aí um espaço, né, a qual o nosso povo tem direito de manter o seu modo de vida, o modo de ser Guarani, né, todos os povos aí do Brasil não tem isso. Vive hoje confinado no que se chama de aldeia, né, com portão, com muro, sendo que para nós era um território só, não existia Bahia, não existia Rio de Janeiro, não existia Bolívia, não existia Argentina, né, que quando o opressor chega, ele começa a delimitar e colocar essas barreiras aí, colocando fronteira aí, né, para nos humilhar, para nos confinar mais ainda no que hoje chama de aldeamento, né. Então, foi muito doloroso, né, porque a gente requisitou aí, chamou os órgãos competentes para que ajudasse a nossa comunidade, né, porque a gente estava só com galhos, né, com o chinelo e com as próprias mãos apagando aí o fogo que não foi propagado por nós, mas sim por pessoas, né, que a todo momento, né, está tentando atacar os povos indígenas, que seja por um balão, por alguma coisa, foi um fogo que prejudicou muito e nos angustiou muito, né, por ver a nossa mãe e irmã natureza ali sofrendo. Então, a gente acionou aí os bombeiros por volta do meio-dia do domingo passado, né, e eles vieram, olharam, falaram que ia retornar na Tecoá, né, porque eles diziam que ia pegar alguns equipamentos, e a gente pediu que viesse helicóptero, que é por cima, e eles não voltaram, e a gente seguiu, né, o dia todo aí com as crianças, animais, ancião, né, apagando, né, esse incêndio aí, né, para não vir para nossas casas e também para não chegar até nosso cemitério, onde os nossos anciões estão descansando, a nossa comunidade aí, quando ela desencanta, está descansando, né? Então, foi uma luta muito grande e a gente pediu aí, né, no Facebook, nas redes sociais, né, que a população ligasse para os bombeiros ali, pressionasse, e eles dizendo que não estava nada, que não era fogo. Quando foi por volta das 5 horas, veio 2 helicópteros, um pegou água, jogou 3 baldes, 4 baldes de água no máximo, e do lado do que nós já tinha apagado, e principalmente aonde tinha mais uma fazenda que tem aqui, uma chácara, né, e foram embora, né, deixando fogo e deixando toda a comunidade nesse risco. Depois de muita pressão, né, a gente conseguiu que os bombeiros viessem na Tecoá e Itacupé, novamente andando aí por terra, 10h30, por volta de 9, 10h30 da noite, a gente conseguiu aí levar eles lá onde estava pegando fogo, que era os focos muito grandes, e o que eles relataram para a gente é que não ia colocar a vida deles em risco, que eles não tinham preparação, não tinham equipamento, e que os bombeiros não atuavam aquele hora da noite. E viraram as costas, foram embora, né, e deixou a comunidade mais uma vez aí nesse risco. Então, para a gente né, uma omissão dos órgãos competentes do Estado brasileiro, né, desse governo, né, e que foram mais de, né, 14, quase 24 horas o povo Guarani, né, a nossa comunidade apagando esse fogo, né, porque a gente ama a nossa mãe, né, por isso a gente lutou com a nossa própria vida, né. Então, a gente faz uma denúncia a esses órgãos, né, que é a obrigação deles, é a responsabilidade deles, né,
fazer isso, né? Então, para a gente é muito revoltante, né? Ter que aí esperar muito tempo e só no outro dia apareceu, outro dia já era 2, 3 horas da tarde, apareceu aí, né? Uns bombeiros para ir aí onde tinha focos ainda, porque já era segunda, né? Feira. E parte da nossa comunidade aí, né, o fogo consumiu, né, parte da nossa família, né, que é cadáver, cada animal, né, com o abastecimento de água também da comunidade, né, foi danificado. E a parte mais sagrada que chegou também no nosso cemitério sagrado. Isso para nós é muito doloroso, né, tá implorando por uma coisa que é de direito nosso e que é dever do Estado fazer isso, né, então esse momento muito difícil, principalmente com esse governo atual que tem todo momento atacado os povos indígenas diretamente, né? Nesses últimos momentos está sendo ele a bancada ruralista, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, os inimigos de frente dos povos indígenas, né? Que a gente tem que lidar agora com o governo, com um presidente que é contra os povos originários, né? Contra os povos originários, porque nativo daqui, todos que nasceram no Brasil mas originário é os povos indígenas originários. Tem direito de viver e de manter seu modo de vida e de manter, né, a sua cultura. Então, essas minhas palavras no momento, né? Gratidão, Tami, por contar um pouco aí da sua realidade, falar um pouco do povo Guarani. É uma luta de muitos e muitos anos por sobrevivência, por manter a cultura viva, né? Não consigo nem imaginar o que seus ancestrais e seus parentes mais próximos aí viveram de horror nesses últimos anos, porque eu sei que não deve ter sido fácil, né? Uma luta por território, né? E é tão lindo, assim, eu amo quando vocês falam sobre não ter essa propriedade privada, não se sentirem donos, né? Porque somos donos de quê, Katsu, né? Nesse lugar. É realmente, assim, essa relação que o povo indígena tem, que é totalmente diferente do povo branco, que é ensinado, né? Uma relação onde você faz parte da natureza, você é a natureza, você não se apropria dela, mas você vive junto com ela e se beneficia junto, né? E tudo nasce, cresce, morre, tem ciclos perfeitos, né? Então a gente espera que agora, até inclusive com essa doença, né, que está chegando em várias aldeias, né? Eu estava comentando com a Tami que eu estou super preocupada, né, com as aldeias indígenas, o índice 150% mais de mortalidade dentro dos povos indígenas, então isso está me tirando meu sono nos últimos dias, né? A gente não sabe muito mais o que fazer, além de pedir para os parentes ficarem na aldeia, quem tiver, né, isolar os velhos, isolar quem está com doença, tentar ter as medidas de segurança o máximo possível, né, para que não peguem, né, porque a gente está desassistido, né, desse Estado genocida, com essa necropolítica bizarra de anos que só oprime, né, cada vez mais o povo. Então, quem puder também, a Tami vai deixar aí, não sei, se puder me passar, depois eu vou fazer um post, não sei se eles devem ter alguma vaquinha, alguma coisa para ajudar a comunidade. Então, quem puder fazer suas doações, se não puder doar, compartilhar, né? Porque sempre compartilhando a gente pode chegar em mais lugares, é exponencial e não custa nada compartilhar, é R$0, né? Então, a gente levar cada vez mais a voz dos povos indígenas e principalmente das mulheres indígenas para outros cantos, né? Para que as pessoas entendam mesmo a necessidade, né, de cuidar da terra. E o que a Julieta estava contando, né, que é muito similar ao que a Tami está falando, que é uma coisa que vários povos indígenas sofrem no mundo, é essa entrada do capital, né? Mineração, pecuária, né? Agora a monocultura. Então, a gente tem os grileiros, o madeireiro, né? Então, são muitos ataques, né, que se sofrem de várias esferas e que eles precisam estar se defendendo o tempo todo, né? Também comentou sobre esse assassinato do povo Guajajara, né? A gente sabe que o governo está matando lideranças, não só o governo, que a gente não pode dizer que é só ele, né? Porque tem todos esses outros interessados, né, nas terras indígenas, né? E como que a gente cuida para que não usurpem mais tudo, como a Julieta contou, né? Isso já acontece desde os tempos dos vikings, né, dos piratas, da colonização portuguesa, dos espanhóis,
né? Então, a gente está num novo momento, um momento de olhar para isso, recontar essa história, dizer que essa história tem mais lados, tem mais vozes, tem outras pessoas que participaram dela e que experimentaram essa situação de um jeito diferente, que não vai ser só a voz de quem ganhou, né? Não é por aí, né? Não passa mais por isso. Então, a gente precisa muito, né, se apoiar nesse momento, porque faz parte do cuidado com as nossas próprias vidas, né? Uma vez que a gente destruir até a última árvore, né, a Amazônia não estiver mais mandando água para São Paulo, não vai ter água. Vão brigar, vão entrar numa guerra por água. Né? Agora estão querendo privatizar a nossa água, diz que já foi, né? Que já era. Então, assim, todos os lugares do mundo inteiro não estão privatizando a água, estão reestatizando a água. O Brasil vai de novo, a Biaiala, que não é representada por quem está nos, infelizmente, representando hoje, né? Então, pedindo assim muita colaboração da nossa rede para que essas vozes, né, cheguem, nossas vozes ancestrais, né, as nossas vozes que estão ali diretamente na luta, cheguem para outras pessoas, porque as pessoas acham que às vezes é mentira as coisas que acontecem, né? Porque parece mentira, né? Mas não, é real, a violência é real, esse povo está sofrendo e está sendo oprimido de todos os cantos, né? Então, agradecendo assim muito por vocês poderem trazer isso. E também queria divulgar um pouco mais o livro da Julieta. Então, quem quiser, já veio aqui uma pergunta sobre onde comprar o livro da Julieta. Se vocês puderem também compartilhar sobre isso, como que as pessoas podem ter acesso, acho que diretamente pelo Facebook, mas acho que tem alguma loja virtual que a Tami está apoiando a vender. Então, quem puder também comprar os livros, é muito bom para poder apoiar e se instruir, né, gente? Porque educação a gente sabe que é a base de tudo. Pode falar, Tami, sobre o... acho que ela travou de novo. Eu travei? Olá. De novo? Não, acho que fui eu mesmo. Acho que fui eu por aqui, a minha internet estava. Tá bom, eu vou falar um pouquinho também aí para finalizar do feminismo comunitário, a importância, né, de estar aí construindo com o feminismo comunitário de Abiaiala, né, a qual tem aí, né, uma luta, né, com a memória dos povos ancestrais, né, a qual era muito difícil a gente se aproximar de outro feminismo, porque via mais, assim, esse direito individual, da luta contra os homens, enfim, e que a nossa comunidade ela é formada de homens, de mulheres, criança, né, e da natureza. Então, o feminismo comunitário chegou aí, né, quando a gente estava lutando exatamente aí pela água, né, que foi aí em Brasília, né, em 2018, né, a luta aí da água. Então a gente ouvindo aí e precisamos, né, desse aporte, dessa luta, né, de outras mulheres indígenas, né, de outros povos também, porque o feminismo comunitário não é só para indígena, né, o feminismo comunitário de Abiaiala é para todas as tonalidades de pele, né, é uma coisa que a gente quer ter esperança para o mundo, não só para os povos indígenas, para a humanidade toda, né. Então, desde que o feminismo vem aí, né, nutrindo, na verdade, a gente não compartilhando saberes para fortalecer a nossa comunidade e poder aí fazer com que as lideranças homens nos escute, nos ouça, né, tente aí, né, de alguma forma mudar o seu comportamento, que é o machismo, né, como a Roleta fala, que não é só os homens, mas que também tem mulher machista e que isso só beneficia a parte do homem, nós mulheres cada vez mais estamos sendo oprimidas. Então, o feminismo comunitário ele tem sido um aporte muito grande aqui para nós, né, para fortalecimento mesmo, né, de luta, porque a gente sabe que hoje tem feminista de direita, né, que está atacando os direitos dos povos, está de uma forma totalmente banalizando a luta, né, das mulheres, e o feminismo comunitário vem dizendo que a luta, né, o feminismo, para o feminismo comunitário, é a luta de qualquer mulher em qualquer parte do mundo, em qualquer tempo da história, né, que não é só a partir da Revolução Francesa, né, então, para a gente é muito forte. Esse é um livro da Roleta que é muito importante, tem muitos outros livros, esse é o último, né, quem quiser adquirir aí
é só anotar o meu telefone, é 11 90 63 30 16, ou acessar www.tamicuantirri.com.br. Então, aí tem o nome Tamicuan Tirri, que acho que está escrito na legenda, desse jeito, só colocar www na frente, tamicuantirri.com.br. A gente abriu uma loja virtual, né, usando esse instrumento também, porque hoje a gente precisa, né, de suprir umas necessidades a qual a gente vive do alimento, né, da pesca, da caça, a gente não vive mais, porque hoje a gente está lutando para defender, né, aí o pouco que a gente tem, né, para que futuras gerações venham a estar usufruindo, vendo, né, essas maravilhas que a Mãe Terra nos dá, e que hoje a gente precisa, né, dessa outra verba para que a gente possa se alimentar, né? E porque a terra já não dá mais o fruto, né? Que antes dava, pela degradação e a destruição do invasor e da ganância da sociedade. Então, tem essa página aí, né? Que está aí para ser adquirido o livro, ou através desse telefone aí do WhatsApp, que é 11 90 63 30 16, tá bom? Cuando eu puedo oír a nuestras hermanas, ahí está claro lo que es el feminismo comunitario. Nos aprendemos mutuamente. Você ouve a Osa, creo que se dice, ¿no? Pode ouvir a Tamicuá y você fica ahí encantada. Você pode ouvir, temos hermanas caiçaras, ¿no? Ouve a nuestras hermanas caiçaras y fica así, encantada. É isso o feminismo comunitário. Está em meio de nossos povos quilombolas, nossos povos de periferia, mas também, hermana, isso é muito importante, não? Como dice Tamicuá, o feminismo comunitário não é um feminismo indígena, não é o reduccionismo a lo indígena, é uma proposta de comunidade, e comunidade é uma forma de vivir. E, como também eu falava com você, Romina, o lugar onde você nasce, o apelido, o nome de família que você tem, o color de pele, não é um destino, não? É um lugar onde você nasceu. Você não, as crianças não pedem nascer aqui, allá, não. Mas que você faz com seu nome, com seu color de pele, com sua formação educativa? Que você faz com isso? Isso é o que você é. Então, o feminismo comunitário é um chamado a todas as hermanas e também aos hermanos para construir essa comunidade, da reciprocidade, do equilíbrio, donde todo mundo tenha o que precisa, a que nadie fique sem ter as coisas para a sua vida, todo mundo tenha tudo, que a gente não acumule. Isso é a comunidade, que todo mundo tenha todo, que a ninguém lhe falte nada, que a gente não acumule, que a gente seja solidária, compartilhe, que a gente trabalhe para a alegria, para a felicidade sua, de sua família e de sua comunidade. E que cuide da mãe natureza, que não tenha propriedade da mãe. Então, a comunidade, a proposta política que nós trazemos, não é solamente para as mulheres, é desde a memória ancestral dos povos originários, das mulheres dos povos originários, é para toda a humanidade, como Tamicuá diz. Então, nós queremos encontrar a las feministas, poner uma base de discussão. A ver, hermanas feministas, você por que estão lutando? Para que tipo de mulheres vocês estão lutando? E que passa com os homens? Vamos a matar a todos os homens porque são os inimigos? Vamos a dominar aos homens agora? E vamos a pensar todos os homens são violadores, todos os homens são femicidas? Não é assim. Não é assim, porque homem violador, homem femicida é também produto de sua família, é produto de sua sociedade.
Entonces, no precisa como Pilatos lavarse las manos. Precisa lavarse las manos para no contraer coronavirus. Mas no precisa lavarse las manos do machismo, do patriarcado, porque ahí tenemos responsabilidades que cumplir. Esa crianza, hombre, no es nacido machista, no es nacido femicida. Entonces precisamos, hermanas, dejar ese puritanismo, ese moralismo de un feminismo neonazi. Para mí es neonazi, un feminismo que, ay, nos, las mujeres somos puras, las feministas son puras. No, no, el feminismo comunitario es embarrado, es con el barro, con la tierra, con agua, con también las miserias de nuestras comunidades. Y con esas miserias que tienen nuestras comunidades y que también nos somos responsables de eso, vamos a trabajar para hacer flores, para hacer mel, así como las abellas construyen la miel, así, y eso vamos a lograrlo, en comunidad, no con puritarismo, no con un privilegio o un grupo privilegiado que no se contamina con nada, no. Entonces, precisamos trabajar ese feminismo, y ese es el llamado, porque el feminismo comunitario, hermana, y mi persona también recibe muchos ataques, fake news en las redes. ¿Y de quién? De feministas. Dice que son feministas, ¿no? De feministas de derecha, de feministas neonazis, de feministas fascistas, de feministas que hacen terrorismo, que hacen fake news, que hacen mentiras, que hacen difamaciones de mi persona. Entonces, nos llamamos, no somos puras, somos mezcladas con todo el barro y las miserias de la humanidad. Mas llamamos a construir y precisamos proteger nuestras comunidades de esas energías neonazis, fascistas, da mentira. Y precisamos construir un feminismo, precisamos construir propuestas también con nuestros hermanos de nuevo mundo, no solo las feministas, mas también las organizaciones populares, las organizaciones de la izquierda, los trabajadores, las trabajadoras, los mundos de la periferia, los barrios de Brasil y también de las comunidades de Brasil, como se llaman, antes llamaban favelas, las hermanas dos movimientos negros, las hermanas, hermanos dos movimientos negros, quilombolas, precisamos, las hermanas de piel clara, las hermanas de piel clara, los hermanos de piel clara, no necesariamente son blancos, no. Para nos feministas comunitarios, o branco, a branca, es que aquella persona que faz de la claridad de su pele un privilegio, porque a claridad y a oscuridad de las peles es un feito natural, como a Pachamama, a Mãe Natureza pinta as flores de todos os colores, tem violeta, tem margarita, tem rosas, así pinta de muchos colores as flores, a humanidad es así mismo. Mas el conceito de branco es un conceito político. É um conceito político. Que você faz com a claridade de sua pele é uma decisão política. Então, se você decide fazer da claridade de sua pele e do nome de sua família e de os estudos que você possui e do dinheiro que você ganha, se você decide fazer disso uma relação de poder para oprimir, para desfrutar um privilégio, para ter privilégio, você é uma branca, você é um branco. Mas se você tem tudo isso e põe ao serviço dos povos, da luta dos povos, da luta de la gente que não tem, a gente que é desfrutada, então você é nossa. É uma pele clara, é uma irmã que tem uma profissão, que tem um conhecimento, é nossa parceira, é nossa irmã, é parte de nossa comunidade grande. Então, irmã, é isso que nós chamamos a
prevenimos também que tem fake news, que tem mentiras, e precisamos saber quem é que essas pessoas para, porque é feito criminoso, é feito criminal, e nós também vamos a defendernos, Romina, vamos a defendernos de esos feitos, mas precisamos saber quem é que faz essa maldade, esse terrorismo a través da internet, para ubicar, denunciar, e para que a gente tenha cuidado também, se proteja de essa gente fascista e neonazi. Pessoal, vou ter que dar tchau para vocês. Eu vou entrar agora em uma outra reunião. Vou ter que fazer uma outra atendimento. Vou atender uma pessoa aqui, amiga da gente que vem aqui na terra indígena. Então, vou ter que sair, né? Romina, você tá aí? Gratidão, amor. Vai sim, você já tinha avisado, né, que você tinha que ir para outra reunião, e assim é na comunidade indígena também. Obrigada, Tamiquá, obrigada, Tamiquá. Ok. Tchau, pessoal. Muito bom estar com vocês. Tchau, tchau, quem está através dessa tela também, muita força, né? A gente tem que ter força e sair dessa grande hecatombe que a gente está, que nosso povo estamos. Então, muita força, né? Vamos levantar o gigante novamente que está dentro de cada um de vocês e vamos reagir, né? Chega de humilhação, chega de negligência contra o nosso povo, contra a nossa mãe e irmã terra. Até a comunidade sempre! Viva! Gratidão mesmo. Tami, um beijão. E gratidão também, Julieta, que pediu para convidar a Tami, né? Adorei conhecê-la e estar um pouco mais perto, né? Eu tenho me aproximado devagarzinho do povo Guarani. Conheço algumas lideranças, né? A gente já vem num diálogo, assim, apesar do meu trabalho ser mais direcionado para o Acre. Eu amo muito, né? Todos eles e todas essas lideranças que chegaram até mim, assim, são pessoas preciosas, assim, com muito saber. E eu amo quando vocês chamam a terra de irmã, de mãe, né? E o convite para que, acho que essa doença invisível, né? Que agora não escolhe classe social, né? Então ela vem nos lembrar, né? Que somos terra. Adorei esse feminismo comunitário do jeito que você fala, que a gente é barro e água, né? Porque isso é muito do indígena mesmo, ser barro, e do quilombola eu também acredito, sabe? E eu também acredito que era do branco, né? Que o branco se desconectou muito disso, né? E eu acho que faz muito sentido também se desconectar pela própria opressão, né? Que foi sendo colocada pelas cidades, pelo capital, pelos arranjos de Estado, por essa forma opressora mesmo, né? De governo. E você vê tantos povos indígenas no mundo resistindo há tantos anos de uma forma muito diferente, né? Dessa forma branca, né? de privilegiada de viver, né? Socialmente. Então, se a gente puder, né? Ter essa humildade de aprender com quem está cuidando da terra, porque está cuidando da terra e está cuidando de cada um de nós, né? Eu, em um determinado momento, eu não entendia por que eu estava trabalhando com os povos indígenas, Julieta, eu não entendia, e eu ficava querendo sair toda hora disso. Eu falava, não, mas é muito feio, é muito trabalho, eu não estou aguentando, eu preciso receber, você paga por isso, eu trabalho voluntário o tempo inteiro. Certo, irmã, certo. E aí eu querendo sair, aí toda hora vem uma missão nova, e aí eu, ai meu Deus, e aí eu achava que eu trabalhava para os povos indígenas, e aí no final eu entendi nesse processo desde 2011. Está trabalhando para você. Para a Mãe Terra. E para você também. E para mim. E para a sua família também, Exato. irmã. Não está solo, gratidão, não, mas não solo, está trabalhando para você, para seu espírito, para a sua tranquilidade também, porque você aprende, mas também fica tranquila, porque a mãe dá energia, a mãe terra, a irmã natureza, os povos originários que não somos puros, irmã, não somos ángeles, você sabe que somos também machistas, tem violência,
borrachos, tem todas as coisas, não somos. Mas que temos? Essa memória da ancestralidade, esse não acreditar em la propriedade privada, essa liberdade de não ser atrapalhados por el capitalismo e empregados por el capitalismo. Trabalhar para nossa mãe, para nossas filhas, para nossos filhos. Então, é isso que é lindo. E é importante saber e distanciar-se de lo branco, porque que vai fazer a gente empobrecida e que tem a pele clara? Não é branca, irmã. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hermanos de piel clara y que son jodidos por el capitalismo? Que están viviendo en las favelas, las periferias, que son pobres también. ¿Y qué? Tienen olhos claros, que tienen pele clara. Eles no son Bill Gates, no son grandes capitalistas. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Son nuestros hermanos. Entonces, no es hacer de una identidad, hacer un lugar de atacar y de pureza. No, la identidad es para contribuir con la multiversidad de las existencias. Entonces, la identidad no es para oprimir a los demás y sentirse puro. Es para falar creativamente de lo que você es, para servir a la humanidad, para que la humanidad aprenda a construir y vivir en comunidad y compartilhar de todo lo que você es. Entonces, eso, hermana, eso que nos llamamos, por eso el feminismo comunitario es para todos los colores de piel. O llamado, ahí vamos a poner también el contacto de la construcción do feminismo comunitario Tecido Pindorama Brasil, que están ahí, el contacto, ten el Facebook, y ahí puede accesar, você también va a poner, hermana, por favor, y o llamado, porque feminismo comunitario es una organización social y es un movimiento social. Entonces tenemos también formación política, es decir, ¿qué es la formación política? Es aprender la memoria do feminismo comunitario, cómo habíamos caminado, es pasar, mas no es una memoria solo de la Bolivia, es una memoria que se está permanentemente nutriendo das memórias em construção com todos os povos, com todas as hermanas. Muito obrigado, Romina, por haberme invitado também a seu espaço e abraçamos a você e quisiéramos também que você construya, teça conosco, feminismo comunitário lá onde você está, no Acre, em Rio. Hermana, muito obrigada, um abraço na distância e nosso coração para você. Gratidão, irmã. E vamos fazer esse tecido, né? Vamos fazer você chegar lá no Acre, né? Para conversar com a mulherada lá e a gente tecer isso junta, né? Com outras culturas. Quero muito fazer essa realidade. E esse é um dos meus talentos, né? Unir esses mundos, né? Então, eu faço isso desde sempre. Eu amo fazer isso e eu espero que a gente possa chegar juntas lá no Acre. Vamos plantar essa semente aqui. Hasta la comunidad siempre. Hasta la comunidad siempre. Agradecer muito, muito assim, pela sua disponibilidade, por você ter recebido essa mensagem da Mãe Terra e estar trabalhando por ela, ter organizado esse pensamento, né? Agora eu estou num processo de organizar o meu site com todos os meus trabalhos para as pessoas entenderem um pouco mais o que eu faço, porque é difícil explicar. Eu trabalho com os povos indígenas, mas o que você faz? Eu falo, nossa, eu faço desde tradução, acompanhamento de viagem, levo pessoas para a aldeia, faço projetos culturais. Então, é tanta coisa que nem eu sei direito explicar, né? Porque eu não faço só uma coisinha. São muitas coisas, como essa também, apoiar o seu livro, apoiar você estruturar uma ideia, um pensamento. A gente precisa de cada vez mais professores indígenas que possam trazer isso na academia, já que o branco respeita esse espaço acadêmico, né? Não respeita o espaço empírico, só vivido na aldeia. Então, o indígena ocupar mais esse lugar acadêmico. E como Sandra Benites, né? E o professor Iban e muitos outros
indígenas que também são já doutorados, pós-doutores, mestrandos, né, professores de direito, dentistas, ocupando carreiras, né, em vários espaços. E uma coisa que você falou muito importante é essa nossa decisão diária das nossas escolhas, que é uma decisão política. Onde eu coloco o meu dinheiro é também uma decisão política, e é uma decisão financeira. Se você está investindo naquela empresa que está lá matando, tirando madeira ilegal, né, plantando soja transgênica, você é um investidor disso sim, você está apoiando quem não está cuidando da mãe terra. Então, por isso é importante, comprem produtos indígenas, comprem tudo que esses maravilhosos fazem, porque eles estão ali todos os dias só fazendo o que você não faz, que é cuidar do planeta Terra. Então, a gente tem que aprender a cuidar juntas, né? Se a gente fizer isso um pelos outros, a gente vai sair desse estado de injustiça social. Eu acredito muito nisso. Obrigada, hermana. Tchau, tchau. Mostra aí seu livro para o pessoal. Hasta la comunidad siempre. Hasta la comunidad siempre, hermana. Tchau. Gratidão, um grande beijo, lindo dia para todos. Muito grata pela sua atenção. Não esquece de se inscrever no canal, isso é muito importante. Dá um like nesse vídeo se você gostou e segue essas mulheres muito maravilhosas sempre. Esse foi mais um Papo de Bruxa.